Fala pessoal, boa tarde para todos vocês, ou bom dia, boa noite, não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Me chamo Luciano e dando continuidade ao nosso curso de matemática básica, vem aí a aula 3 do curso, que é Operações no conjunto dos números naturais. Né? Eu já estava aí um tempo sem postar vídeo, mas era devido às provas da universidade, mas agora me encontro em um pequeno recesso, então dá para eu me dedicar aí às videoaulas do canal, tá bom? Essa parte aqui da matéria, ela já é um pouco mais extensa, então eu vou dividir em duas partes. Né? Na aula de hoje eu irei falar da adição, subtração, multiplicação e divisão. As outras últimas operações, que é a potenciação e radiciação, eu deixarei para um próximo vídeo e também eu estarei ensinando a como resolver expressões aritméticas, né? Qual é a ordem exata para realizar as operações, qual é a primeira parte, da onde começamos, entendeu? Tem todo ali um processo, tá bom? Mas hoje serão essas operações que eu citei inicialmente, tá bom? Lembrando que o nosso conjunto universo da aula de hoje é o conjunto dos números naturais, tá bom? Então, eu estarei considerando apenas valores positivos e não valores negativos, tá bom? Então, vamos começar pela primeira operação, que é a operação da adição. A operação da adição, ela se baseia justamente na soma de duas ou mais parcelas. Né? Essas parcelas podem ser qualquer coisa, vai depender do que você esteja trabalhando no momento. Você pode somar duas frutas, dois talheres, dois objetos, tudo depende do seu conjunto do universo, mas a adição ela é uma operação que resulta da soma de parcelas. Tá? Então, sempre que você tiver uma soma de determinadas parcelas, você tem aí a adição, que no final você vai ter uma soma ou adição de duas ou mais parcelas. Então, né? Então, com A e B pertencente ao conjunto dos números naturais, existe C, e C será justamente o resultado da soma dessas duas parcelas, que resulta também em um número natural tal que A mais B resulte em C. Então, essa é a adição. É uma operação bem tranquila do nosso cotidiano aí. Nós estamos sempre trabalhando aí com operações de soma, né? Seja com dinheiro, seja em distribuir coisas, né? Doações, frutas, tudo isso aí. A adição ela faz parte do nosso cotidiano, então é algo que estamos familiarizados, tá bom? Vamos agora para as suas propriedades, né? Até coloquei aqui um exemplo. 280 mais 300, né? 280 e o 300 são as parcelas. E o 580 é o resultado, é a adição, né? É o resultado da operação da soma entre 280 e 300. As propriedades. Comutativa, né? Quer dizer que a ordem não vai alterar o valor da soma. Então, se a gente voltasse aqui, se em vez de 280 mais 300 eu fizesse 300 mais 280, daria o mesmo resultado. Então, é isso que se retrata a propriedade comutativa. A ordem das parcelas não vai alterar o valor da soma. Então, se você fizer A mais B ou B mais A, vai resultar no mesmo valor, que no caso seria o C. O elemento neutro é aquele elemento que não vai alterar o valor da soma, né? No caso, o valor vai permanecer o mesmo, né? No caso aqui é o zero. O zero ele não altera em nada na soma. Se você somar zero ou até mesmo diminuir zero, não vai alterar em nada. Coloquei até aqui um exemplo. O número 100 mais zero é o próprio 100, tá? Então não altera, não muda, tá bom? Associativa, né? Essa aqui é uma propriedade onde você vai associar os valores, né? E isso também não vai alterar o valor da soma, né? Então, se você tem aqui A, B, C e D, que são números naturais, se você fizer primeiro nessa ordem, priorizando o A com a soma de B e depois fazer a soma com C, vai ser a mesma coisa se você priorizasse a soma de B com C e depois fizesse com A. Veja que ambos resultam no mesmo valor, que é D.
Até coloquei aqui um exemplo. Se você, nessa conta aqui, fizer primeiro 4 mais 3, que dá 7, depois somar 5, dá 12. Mas também é a mesma coisa que se você somar 3 com 5, que dá 8, depois somar com 4, que também resulta em 12. Tá bom? Então tá aí, essas são as propriedades da adição, propriedades bem tranquilas, que foi como eu falei no início, é uma operação que estamos familiarizados, então você não vai enfrentar aí muito problema e muita dificuldade, tá bom? Vamos prosseguir. Vamos falar agora da subtração. Se na adição nós somamos duas parcelas, aqui na subtração vai ser o contrário, nós vamos subtrair parcelas, né? Então, no caso aqui, até coloquei, se na adição temos A mais B, que são as parcelas igual a C, então existe uma operação tal que, né, a gente vai ter o quê? Que A é a nossa diferença, o C seria o nosso minuendo e o B, né, seria o subtraindo. Então vai ser a operação C menos B que resulta em A, ok? Então até coloquei aqui, ó, onde A seria a diferença, o C seria o minuendo e B seria o subtraindo. Tem até um exemplo aqui, ó, 300 menos 250 dá 50. Cuidado! Agora aqui na subtração, nós temos que respeitar a ordem que é realizada essa conta. Se você fizer ao contrário, se fosse 250 menos 300, já não daria 50, já daria menos 50, né? No caso aí eu estaria devendo, né? Eu estaria devendo. E como a gente está trabalhando no conjunto dos números naturais, menos 50 não pertence a esse conjunto, porque é um número negativo. Então você vai perceber aqui nas propriedades, repare que agora as propriedades comutativas elas não são válidas aqui. 5 menos 4 não é a mesma coisa que 4 menos 5, já não entra. A associativa, mesma coisa, 3 menos, no caso aqui, ó, 3 menos 4 menos 5 é diferente de você primeiro fizer 4 menos 5 e depois diminuir com 3, já não dá o mesmo valor, né? Que se fizer aqui, ó, aqui dá menos 1, aí ficaria menos 1 menos 5 que dá menos 6. Já aqui ficaria o quê? Ficaria menos 1, aí ficaria menos 1 que fica mais, que daria 4, né? São valores bem diferentes. E o elemento neutro aqui também não são válidas, tá bom? Você percebe aqui que a ordem já é diferente, tá bom? Então, cuidado que na subtração tem que respeitar a ordem. Se é C menos B, então é essa ordem aqui, tá bom? É diferente de você fizer B menos C, já vai dar um outro valor, tá bom? Vamos agora para a multiplicação. Seja A e B pertencente aos naturais, a multiplicação de A por B é igual à soma das parcelas de A. Ou seja, a gente vai ter aqui, ó, B parcelas. São quantas parcelas for, vai depender do número aqui. Então, A vezes B é a mesma coisa que A, mais A, mais A, mais A e por aí vai, né? São quantos valores você fizer aí na multiplicação, dependendo do seu problema. Coloquei até aqui como exemplo, 3 vezes 3, né? É porque aqui eu não peguei um exemplo muito bom, mas vamos supor que fosse 2 vezes 3, né? Seria a soma de 2 mais 2 mais 2 repetida 3 vezes, né? Então, o número que aparece aqui será a quantidade de vezes que eu irei somar esse valor aqui da frente. Então, o da frente será o valor somado e o valor do lado, né, à direita, será quantas vezes ele será somado, essa parcela, né? Então, aqui, ó, 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 mais 3 mais 3. Ou seja, eu vou somar 3 parcelas 3 vezes, que resulta em 9. Um exercíciozinho aqui, ó. Em uma sala de aula com 6 fileiras e cada fileira possui 5 cadeiras. Quantas cadeiras tem no total? Né? Se você quiser, pode pausar aí o vídeo para poder fazer. Então, já vou trazer aqui a solução. Bom, como cada fileira possui 5 cadeiras, ou seja, cada fileira tem a mesma quantidade de cadeiras, o que a gente pode fazer? Pode pegar a quantidade de cadeiras de uma só fileira e multiplicar pela quantidade total de fileiras. Ou seja, eu tenho 6 fileiras e cada fileira possui 5 cadeiras. Então, a gente faz aqui a operação de quê? De fileiras por cadeiras por fileira,
que é o quê? A quantidade de fileiras é 6 e a quantidade de cadeiras por fileira é 5. Então fica 6 vezes 5, 30. Perceba que é bem mais prático do que você somar cadeira por cadeira, né? Você já pega logo a quantidade de fileiras, veja quantas cadeiras tem em uma fileira e multiplica pela quantidade total que eu tenho de fileiras, tá bom? Então a multiplicação ela é bem prática. Em relação ao símbolo dela, eu vou usar esse símbolo assim porque ele é o mais comum. Você mais para frente vai se familiarizar bastante com ele, mas pode ser também o xizinho, tá bom? Ele também é válido. Agora as propriedades, né? Já que a multiplicação ela é uma operação consequente, né, da adição, então muitas propriedades ela vai herdar da adição. E uma delas é a comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, A vezes B é igual a B vezes A. Então, voltando aqui no nosso exemplo, né, 6 vezes 5 é a mesma coisa que 5 vezes 6, que resulta em 30. O elemento neutro existe um número, assim como na adição, que não altera o valor do produto. Esse número é o número 1, né? Não é o 0 não. O 0, né, vou falar logo aqui daqui a pouco, ele altera já o valor do produto, mas o 1 não. O produto permanece o mesmo. Então, ou seja, 100 vezes 1 é 100. Não vai alterar em nada. Tá bom? Se eu fizesse aqui 1 vezes 100, continuaria dando 100. Tá bom? A associativa. Para todo A e B e C pertencente aos naturais, existe a propriedade tal que é aquela mesma propriedade ali da adição, né? Se você prioriza essa conta e depois realiza essa, é a mesma coisa que priorizar essa primeira conta e depois realizar com essa. Né? O exemplo 3 vezes 4, que dá 12, vezes 5, dá 60. Mas se você fizer 4 vezes 5, que dá 20, e depois multiplicar por 3, também vai resultar em 60. Agora vem uma propriedade nova, a distributiva. Né? Em relação à adição, né, somente na adição podemos fazer isso. Para todo A, B e C pertencente aos naturais, existe a seguinte propriedade. Aonde temos essa situação armada, você pode distribuir esses valores, ou seja, você pode multiplicar o A por B, depois fazer a soma da parcela com A vezes C. Né? É uma forma que também de trabalhar, você vai usar muito isso, é uma ferramenta muito importante na álgebra, quando manipulamos polinômios, essas coisas assim, mais para frente, né? Quando a gente chegar nessa parte do curso, vocês vão entender que essa propriedade ela é fundamental para manipularmos, né, funções, expressões algébricas, tá bom? Mas aqui tá aqui, ó. É uma propriedade interessante. Observações importantes, chegou o fator do zero. O zero ele anula o produto, ou seja, qualquer coisa multiplicada por zero resulta em zero. Ah, Luciano, se aqui fosse 1 milhão, mas está multiplicando por zero, vai resultar em zero. Tá bom? Então até botei uma exclamação aqui para você ficar atento. Sobre a distributiva vale também a volta, ou seja, se eu tiver uma situação assim, eu posso colocar assim, né? No caso aqui o A, mais para frente, né? Quando eu falar de produtos notáveis e tudo, chamamos isso aqui de colocar o termo em evidência, né? O A é um termo comum nessas duas parcelas, então eu posso colocá-lo como um fator comum, um fator evidente, tá bom? Vamos agora falar da última operação nesse vídeo aqui. Agora, a divisão. A divisão também é uma operação muito comum no nosso dia a dia, né? As crianças sempre trabalhando com divisões, né? Ah, eu tenho quantidade X de balas e quero dar de forma proporcional, de forma igual, né? De forma equivalente para os meus amigos e eu tenho quantidade Y de amigos. Então a gente vai trabalhar aí na divisão. Divisão se trata justamente disso, você dividir em partes iguais, né, determinados objetos para uma determinada quantidade de pessoas ou um determinado grupo em específico. Então aqui, ó, uma senhora, né, um exemplo do cotidiano, uma senhora comprou 3 caixas de bombons e deseja dividir igualmente para os seus 9 netos. Sabendo que cada caixa possui 27 bombons, quantos bombons a senhora deverá distribuir igualmente para os seus netos? Então isso aqui é um exemplo bem prático da divisão, né? Você tem aqui, ó, tem 3 caixas, com cada uma delas contendo 21,
21 unidades de bombons e ela quer dividir por seus 9 netos de forma igual. Primeira coisa que vamos fazer é saber a quantidade total que eu tenho de bombons. E com isso, eu vou pegar a quantidade de netos, que é 9, e dividir pela quantidade total de bombons, né? Eu tenho 3 caixas, cada caixa possui 27 bombons, então primeiramente vamos calcular aqui, ó, 3 vezes 27. Né? Até já coloquei aqui, ó. Primeiro iremos descobrir o total de bombons e em seguida dividir pela quantidade de netos. Então temos aqui, ó, temos as caixas, temos 3 caixas vezes 27 bombons por caixa, que dá no total 81 bombons. Então o que eu vou fazer agora, Luciano? Eu vou pegar essa quantidade total de bombons e dividir pela quantidade de netos, que aí vai me dar um valor que cada neto irá receber, né, de bombons. Então aqui, ó, 81 bombons vezes 9 netos, então, ou seja, vai ser 9 bombons para cada neto. Ou seja, cada neto da senhora vai receber 9 bombons, aí que vai dar a quantidade total exata e ninguém vai ficar nem ganhando nem mais e nem ficando com menos. Os termos da divisão, né? É importante conhecermos, isso aqui é o algoritmo da divisão, né? Onde temos o dividendo, é aquele termo ali que você vai repartir. Você tem um divisor, que é justamente a quantidade de pessoas que vai ser repartidas o determinado objeto. Você tem o resto, porque você tem divisões onde são exatas, onde o resto é zero, onde você realmente conseguiu dividir de forma proporcional para cada uma das pessoas, mas existem divisões que não dão exatas. Então você vai ter aí um resto. O quociente é justamente aquele valor que vai ser distribuído para cada pessoa do divisor, né? Na divisão euclidiana, né, que é algo que também vamos estudar mais para frente, ela afirma o quê? Que o meu dividendo, ou seja, o termo que está sendo dividido, ele é igual ao produto do divisor com o quociente mais o resto. Então, se o meu dividendo com o divisor dá um quociente exato e o resto dá zero, ficaria o quê? Ficaria o dividendo igual, né? No caso, seria o dividendo igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Mas como o resto é zero, então é uma divisão exata. Então, no final, ficaria só o divisor pelo quociente. É igual nesse exemplo aqui anterior. O 81 dividido por 9 dá 9. O 81 seria o nosso dividendo. E o 9, nesse caso aqui embaixo, representado aqui na forma de fração, mas você também poderia colocar aqui no algoritmo. O 81 aqui, dividido pelo 9 aqui, aí daria o quê? 81 dividido por 9 dá 9. E o que a gente faria aqui? Aqui, a gente faz a subtração do quociente com o divisor. Como vai dar justamente o divisor e o quociente vai dar justamente igual ao dividendo, vai ficar o quê? 81 menos o 81, que é 9 vezes 9, que dá o zero. Então, aqui é um exemplo de divisão exata. Tanto que se você multiplicar ambos os lados por 9, o 9 aqui vai se anular com o 9 daqui, vai ficar 81 igual a 9 vezes 9, né? O 81 aqui, ele é um quadrado perfeito. Então, aqui é um perfeito exemplo de divisão exata, tá bom? Então, você fazendo tanto desse jeito quanto desse jeito é interessante, tá? Então, no caso aqui, o dividendo seria 81, ele é igual ao produto do divisor, que no caso é o 9, vezes o quociente, que também é 9, e o resto é zero. Então, você somar zero não vai alterar em nada, tá bom? A divisão exata, eu já até, já até me antecipei um pouquinho, é quando o resto da divisão é igual a zero. Logo, podemos afirmar que a divisão é exata. Então, existe um número, e esse número ele é natural, já que o nosso conjunto universo é os números naturais, tal que a divisão A por B resulta nesse número, né? E o seu resto é zero. Então, é aquele exemplo ali dos bombons, onde você teria o quê? O 81 por 9, dando o 9. Já que deu um valor exato e não um valor aproximado, né? O resto deu zero, não sobrou resto, então é uma divisão exata. Um outro exemplo é aqui, ó, 10 dividido por 2, que dá 5. Se você multiplicar ambos os lados por 2, né, você vai ter que o 2 se anula com o 2 daqui, e você vai ter 10 igual a 5 vezes 2. Beleza? Então vamos prosseguir. A divisão não é exata. Agora chegou no momento crítico.
é quando o resto da divisão é diferente de zero. Nessa situação aqui, o quociente ele é aproximado. Esse exemplo aqui, ó, 19 dividido por 2, né? Vai dar aproximadamente 9, alguma coisa, né? Então você vai ter ali um valor aproximado. Você não vai ter ali um valor exato. Você vai ter ali uma aproximação de valores. Então nisso sobra resto. Por quê? Qual é o menor número, né? Qual é o menor múltiplo de 2 que podemos realizar a subtração por 19? Porque 19 não faz parte da tabuada de 2, né? 19 é um número ímpar, né? E na tabuada de 2 você só tem números pares. O número mais próximo do 19 é o 18, né? Que é justamente o resultado da operação 2 vezes 9, que dá 18. Então você vai subtrair 19 por 18, que dá 1. E como o resto deu menor que o divisor, que no caso aqui é o 2, então a gente acaba a operação ali. E de acordo com a divisão euclidiana, que eu falei mais logo ali no início, a gente vai ter o quê? Que o 19 é igual ao produto do quociente pelo divisor mais o resto, tá bom? A divisão também tem outras propriedades que você já deve conhecer, mas a princípio é isso aqui que acontece. Elas eu vou falar um pouco mais para frente, é porque como o nosso conjunto universo é o conjunto dos números naturais, tem certas propriedades que eu ainda não posso falar aqui. Mas quando o conjunto universo for o conjunto dos números racionais, por exemplo, aí já podemos entrar em outras propriedades, tá? Por enquanto estamos aqui, mas é isso assim, tá bom? Trabalho de formiga e formiga, tá bom? De pouquinho em pouquinho. A observação: não existe a divisão por zero. Então, você pegar um número qualquer e dividir por zero, isso é uma indeterminância matemática. Não existe, tá? Não existe você dividir por zero. Por quê? Né? Usando os conceitos da geometria euclidiana, teríamos o quê? Da divisão euclidiana, perdão. Você teria o quê? Você teria que 8, né? Tá aqui, ó, 8 dividido por zero seria igual a um número, vamos chamar um número x. De acordo com a divisão euclidiana, você teria que 8 seria igual ao produto de x por zero mais o resto. Mas vamos considerar só o produto do divisor com o quociente. Me fala qual número que multiplicado por zero resulta em 8. Não tem. Não tem, não tem. Qualquer coisa por zero vai resultar justamente em zero. Então é indeterminado, é uma indeterminância matemática, tá bom? Ah, Luciano, se fosse ao contrário, se fosse zero dividido por 8, aí seria zero. Por quê? Você teria zero igual a 8 vezes um número qualquer que resulta em zero. Qual número multiplicado por 8 resulta em zero? É o próprio zero. Tá bom? Então seria. É igual você pegar nada e dividir para 8 pessoas. Vai dar o quê? Nada. Cada pessoa vai receber nada, porque você não tem nada. Informações importantes, né? Se o divisor deve ser sempre diferente de zero, né? É o caso aqui. Se for zero, é uma indeterminância matemática, então isso não pode acontecer. Se o dividendo for igual ao zero e o divisor diferente de zero, então o quociente será igual a zero. Aquele exemplo que eu falei, de ser 0 dividido por 8, em vez de 8 dividido por zero. Se o dividendo for igual ao divisor, então o quociente será igual a 1. É um caso, por exemplo, se fosse 8 dividido por 8, dá 1. Eu tenho 8 maçãs e quero dividir para 8 pessoas. Quantas maçãs eu teria que dar para cada um? Uma maçã para cada. Tá bom? Se o dividendo for diferente de zero e o divisor igual a 1, então o quociente será igual ao dividendo. Né? No caso é o caso, esse caso aqui é quando você tem, né? No caso seria 6, vamos supor aqui, ó, 8 dividido por 1, né? Você tem aqui que tanto o dividendo e o divisor ambos são diferentes de zero, aí seria o quê? 8 dividido por 1, que dá o quê? 8. Né? Eu tenho 8, 8, vamos botar assim, 8 balas e quero dividir para uma pessoa. Essa pessoa vai receber as 8 balas, porque só tem ela para dividir, tá bom? Então, é isso aí, tá? A última
Na divisão não exata, o resto tem que ser menor que o divisor. É aquilo que eu falei, né? Você só vai parar de realizar a operação quando o resto for menor que o divisor. Enquanto ele for maior ou igual, você continua a divisão, ok? Então tá aqui umas informações importantes sobre a divisão, tá bom? Então sempre ficar de olho aí quando for realizar operações para não se confundir, tá? Então, obrigado pela sua atenção, né? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe e comente nos vídeos, tá, pessoal? Eu quero muito o feedback de vocês. Eu quero ler os comentários de todos vocês, tá? Eu quero saber o que vocês estão achando das videoaulas, essa maneira de fazer, né? Se vocês repararem, eu mudei aqui o fundo do vídeo porque acredito que ficou melhor assim para enxergar, né? Aquele fundo verde podia dar um pequeno desconforto. Creio que com o fundo preto assim fica melhor para você ver, né? Ler melhor, pausar o vídeo para poder ler com mais calma as informações, tá bom? Então é isso aí, tá, pessoal? Logo estarei soltando a parte 2 desse vídeo, tá bom? Que é uma continuação das operações, tá? Tem ainda mais duas, que é a potência e a radiciação. E eu irei também falar de como resolver expressões aritméticas, tá bom? Então, um forte abraço, um beijo no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.